E aí, coleguinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hoje sobre o Brasil colonial. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco a mais, né? Porque já tem dois vídeos aqui falando sobre esse período da história do nosso país. Mas eu quero falar um pouco melhor sobre algumas características políticas e econômicas dessa época, tá bom? Porque normalmente quando isso é cobrado de vocês no Enem, nos vestibulares específicos ou nos concursos e coisas do tipo, eles vão perguntando também, né, sobre essas características mais específicas que ocorriam dentro do Brasil nesse período. E o que você já sabe? Você sabe que os portugueses chegaram no Brasil em 1500, você sabe que o Brasil foi conquistado pelos portugueses e não descoberto, né? Você sabe também que houve um choque cultural entre esses povos, né? Entre esses europeus, os nativos, os povos que foram trazidos para cá para trabalhar como cativos, né? Como escravos. Houve um choque cultural entre esses povos, mas foi através também desse choque cultural que a população brasileira ganhou as características que ela tem até hoje, né? De ser uma população pluricultural. Então, mig, fica comigo aqui e vamos entender juntos como que isso tudo se desenvolveu e se desenrolou no Brasil colonial, tudo bem? Vamos lá então. A primeira forma de estabelecer uma organização administrativa política no Brasil foi chamada de capitanias hereditárias, né? As capitanias equivalem ao que hoje a gente chama de estados, né? Então as capitanias eram as divisões geopolíticas, as fronteiras geopolíticas dentro das terras do Brasil colonial. Existiam as sesmarias, que eram os latifúndios, e o que é latifúndio mesmo? Uma fazenda gigante, grandona, né? E existiam os donatários, que deveriam povoar e gerar a agricultura dessas sesmarias, dessas terras, dessas fazendas grandes aí. As capitanias hereditárias foram mal sucedidas, né? Por causa da descentralização política, ou seja, por causa dessa falta de diálogo único, de fala única entre todos esses donatários, houve um enfraquecimento desse poder, né? Havia grande dificuldade de comunicação entre eles, né? Também de transporte dos produtos, e houve uma resistência indígena que foi chamada de guerra justa, né? Afinal de contas, dentro daquele território, né? Sem os soldados portugueses para dominarem ali, os conflitos acabavam sendo de igual para igual. Mas eu estou colocando aspas aqui, por quê? Porque os portugueses tinham um armamento mais desenvolvido que os indígenas. Porém, em número, né, em quantidade de população, os indígenas ainda eram maioria. Então, quando eles conseguiam fazer uma invasão numa sesmaria, né, numa fazenda, às vezes as mortes, né, e as consequências desse conflito eram sempre grandiosas. Mas para resolver isso tudo, o que foi organizado? A partir de 1548 foi estabelecido o governo geral. Esse governo geral dura até 1759 com Marquês de Pombal, né? Foi uma tentativa de estabelecer uma centralização política nos territórios da América Portuguesa, né? Salvador passa a ser a sede desse governo geral e ela continua sendo sede, né, ou como a gente chama hoje, capital do Brasil. Ela continuou sendo capital do Brasil até 1808, com a chegada da corte portuguesa aqui. Então observem que a cidade de Salvador ela tem uma importância enorme no que se refere ao centro da administração política brasileira durante o período colonial até a chegada da corte no Brasil, certo? O regimento era estabelecido através das leis do governo geral. O governo geral não extinguiu as capitanias, ou seja, ele não extinguiu aquelas fronteiras que haviam sido estabelecidas ali. O que eles vão fazer é um controle maior sobre essas capitanias, um controle político maior, né? Estabelecer uma centralização política ali.
E como era a divisão política dentro do governo geral? Tudo vinha do rei de Portugal, né, que é o topo dessa pirâmide social, né, dessa pirâmide política. Em seguida vinha o governador geral, que era responsável pela segurança, por estabelecer, vamos falar de uma forma mais fácil, o governador geral ele estabelecia a voz do rei de Portugal no Brasil, tá? Era ele que definia isso. Em seguida vinha o capitão Mor, que era responsável pela segurança, né? Era responsável pelas defesas das fronteiras, né? Das capitanias. Em seguida vinha o provedor Mor, e como o próprio nome diz, quem provém é aquele responsável pelo dinheiro, pela coleta de impostos, pela administração econômica das capitanias. Em seguida vinha os ouvidores Mor, que eram os juízes, né? Era quem cobravam as leis, quem estabeleciam as leis do rei de Portugal no Brasil. Nós tivemos alguns indivíduos que se destacaram como governadores gerais aí nesse período, né? O primeiro de todos foi Tomé de Sousa. Eu gosto muito de citar o papel de Tomé de Sousa no sentido do estabelecimento da educação formal no Brasil, né? Foi durante o governo de Tomé de Sousa que foi estabelecidas as 3 primeiras escolas no Brasil, né? Na Bahia, no Pernambuco e no Rio de Janeiro, né? Escolas essas que eram administradas pelos jesuítas, mas que foram estabelecidas no governo de Tomé de Sousa. Depois dele veio Duarte da Costa, né, que foi responsável por controlar os conflitos entre os jesuítas e os colonos, porque os interesses da igreja eram e dos donatários, dos portugueses de um modo geral, nem sempre estavam em consonância, né, afinados na mesma nota como os jesuítas. E por fim, houve o governo aliás, por fim não, porque ainda tem Marquês de Pombal, né? Mas no governo de Mendes Sá houve a expulsão dos franceses no Brasil, tanto da França Antártica quanto da França Equinocial, né? No Rio de Janeiro e em São Luís do Maranhão. As questões locais eram resolvidas nas câmaras municipais, que é aquilo que a gente chama hoje de Câmara dos Vereadores, né? Quem participava dessas câmaras municipais eram os chamados homens bons, que eram homens brancos, livres, proprietários de terras, não realizavam atividades manuais, né? Ou seja, eram os homens ricos que estavam aqui no Brasil. Em consequência a isso, você vai entender o quê? Todos esses caras eram portugueses, né? Você não vai ter ali a presença da liderança indígena e muito menos da liderança que foi escravizada na África, né? Todos esses líderes locais, sejam dos nativos, sejam dos africanos, foram excluídos dessa organização aí do Brasil, como você bem sabe, né? Então, esses homens bons, né, eles representavam o localismo político do Brasil. Quem era a liderança e qual era o seu significado, né? Foi estabelecido nessa mesma época, agora num contexto maior, né, o Conselho Ultramarino, em 1642. Ele tinha a presença dos governadores gerais e respondia aos artefatos comerciais, né, aos interesses econômicos. Ele centralizava a administração da América, da África e da Ásia, ou seja, de todos os locais onde Portugal possuía colônias, né? O movimento jesuítico interferiu diretamente no período colonial brasileiro, como você já sabe. Eram os jesuítas que controlavam a educação, a relação com os indígenas e várias outras questões aí que estão diretamente relacionadas ao período colonial, né? Então nós temos aí que a igreja estava associada ao Estado português. E quando eu falo ao Estado português, é porque ela está associada ao rei. E isso era chamado de padroado, regime de padroado, né?
que era um projeto de expansão do catolicismo na América, ligado aos estados ibéricos, ligados aos interesses do rei de Portugal e o rei da Espanha. Ou seja, os jesuítas estiveram presentes na colonização do Brasil, mas também estiveram presentes na colonização espanhola, dos países que foram colonizados pela Espanha. O acordo era de não permitir ir para as colônias nem protestantes e nem judeus. Então, houve esse acordo entre os reis de Portugal e Espanha com os jesuítas, né? Onde os jesuítas fizeram essa reivindicação. Nós vamos estabelecer o domínio ora português, ora espanhol, vamos falar em nome dos senhores monarcas, né? Reis de Portugal e da Espanha, mas em troca os senhores também não podem permitir que venha para as colônias nem protestantes, que a reforma protestante tinha acabado de acontecer lá na Europa, né? E também que não venham os judeus para a América, certo? Na prática, um dos critérios, né, uma das coisas que mostrou muito essa autoafirmação do poder jesuítico aí foi através do Tratado de Madrid, né? Porque foi uma forma de fazer a interiorização do movimento jesuítico nas colônias brasileiras. Foi uma forma de tirar esse movimento do litoral, né, onde ele estava localizado, que você sabe que através do Tratado de Tordesilhas, né, o Brasil, Portugal ficava só com uma parte do Brasil, a outra parte era da Espanha. Com a assinatura do Tratado de Brasil, pela ideia do unipossidentes, né, aquele que faz uso e posse da terra, os portugueses vão fazer a sua expansão, né, das bandeiras, e eu já expliquei sobre o movimento de bandeirantes aí no outro vídeo, e os jesuítas vão juntos, né? Então vai ser uma forma que o catolicismo vai se expandir por todo o território nacional. Os jesuítas estiveram sempre no plano de expansão dos interesses do Estado, pois eles civilizavam os povos nativos, né? Ou seja, era sempre interessante ter a presença dos jesuítas junto nas expansões de terra, seja nos movimentos de bandeira, ou seja no processo de colonização de um modo geral, porque eles ajudavam a estabelecer a relação com os povos nativos. Relação esta sempre de dominação. Lembra das relações de alteridade? Onde existe o eu dominador e o outro dominado? Pois é, os jesuítas contribuíram muito para isso aí. Foi criado, né, um movimento em decorrência da reforma religiosa, né, como vocês já sabem, inclusive. Por que esses jesuítas surgiram? Por que esse movimento jesuítico surgiu? Por causa da reforma religiosa lá na Europa, né? No Concílio de Trento, a igreja cria a Companhia de Jesus, né, que é o chamado movimento jesuítico, ordem jesuítica, para poder estabelecer no Novo Mundo, né, de um modo geral, essa dominação da linguagem católica, né, para que o catolicismo não perdesse espaço, até porque na Europa o protestantismo estava em plenos pulmões, né, estava crescendo muito. Eles vão julgar, né, os crimes chamados de heresias, né? Todo indivíduo que tinha linguagem diferente do movimento catolicista nesse momento vai ser tido como um indivíduo herege, né? Então, por esse motivo, eles não queriam nem os protestantes e nem os judeus aqui nas colônias, ok? A Companhia de Jesus também era chamada de soldados de batina. Por quê? Porque nesse processo da missão civilizadora, né, eles também participavam de possíveis conflitos armados que podiam ocorrer. Então você não podia mandar para a colônia um padre que não fosse desmilitarizado, né? Ele também tinha esse papel da defesa das terras, dos territórios que pertenciam ao rei de Portugal a partir de agora, né? Dentro dessa missão civilizadora, se ele precisasse pegar em armas, ele também faria isso, né? E
eu gostaria de enfatizar que eu estou explicando isso dentro do contexto colonial, tá, gente? Para não surgir a ideia de que o professor está criticando a igreja. Não é isso, nem é esse o meu objetivo. Aqui a gente tem que retratar como os eventos ocorreram lá naquele período. Por isso que eu estou sendo bem claro com vocês. As missões da região sul eram mais conflituosas, porque ela estava numa região que fazia fronteira também com as colônias espanholas, né? Nós tínhamos 7 povos ali dentro daquela região sul que eram muito violentos, né? Então ali era mais difícil de estabelecer essa missão civilizadora. Já na região amazônica, os índios não eram escravizados, por exemplo, mas eles eram responsáveis por coletar as drogas do sertão. O que são essas drogas do sertão? Lembra que durante a expansão marítima, os grandes navegantes, né, também faziam trocas comerciais por especiarias, né, que eram aqueles alimentos e ervas e elementos utilizados na alimentação de sabor muito peculiar, tipo cravo da Índia, canela e coisa do tipo. No Brasil, essas especiarias foram chamadas de drogas do sertão, né? Que são as ervas medicinais. Valiam muito dinheiro naquele período, né? Eram consideradas especiarias. Então, na região amazônica foi estabelecida esse trabalho, né, para as comunidades nativas fazerem e entregar isso aí para os portugueses. A recepção do catolicismo não foi aceita muito bem em todos os territórios indígenas, né? Em alguns lugares eles faziam até aquilo que era chamado de ritual de desbatismo, né? Porque quando os indígenas eram convertidos ao catolicismo, eles eram batizados também na fé católica. E aí alguns fizeram Força Aérea Brasileira passando aqui no meu telhado. Passou? Então, nesse ritual de desbatismo, eles faziam o ritual do batizado ao contrário, com o objetivo de se desbatizar, de não pertencer mais àquela fé que eles tinham se convertido. Mas, professor, se ele não queria ser católico, para que ele se batizou? Para que ele se converteu? Para não morrer, meu coleguinha. Porque os que resistiam podiam sofrer aí algumas represálias, né, dos portugueses. E a gente sabe que o processo de colonização, ele foi bastante violento. No Brasil, ele não foi tão violento quanto nas colônias espanholas, mas a gente não pode tirar essa visão da violência da colonização, porque a partir do momento que a sua terra é tomada, que a sua língua é proibida, que a sua fé é colocada de lado, tudo isso representa uma violência sociocultural gigantesca, né? E aí a gente também acaba falando sobre a relação do cristianismo com os povos africanos, né? Porque você sabe que a partir do momento que foi estabelecidas as capitanias hereditárias que eu comecei falando nesse vídeo, também começam a ser trazidas para aqui nesse território os escravos, a mão de obra escrava. E assim como os nativos, esse povo não podia falar a língua deles, não podia exercer o papel religioso deles, não podia ter mais o modelo de vida que eles tinham lá na África. Eles estavam submetidos à vontade dos portugueses. E eles tiveram também que se converter ao cristianismo. Daí que surgiu, né, o candomblé, por exemplo. Religião de matriz africana tão rica, tão importante na história do Brasil, e é criticada por muita gente, né? É visto com maus olhos por muita gente, porque eles usam elementos da Igreja Católica nas suas celebrações, porque tem algumas coisas que são comuns. Mas, cara, quando você é obrigado a se converter a uma fé que você não acredita, você tem que estabelecer elementos comuns para que o português olhasse para eles e falava: não, mas ele está rezando o Pai Nosso, ele está rezando a Ave Maria, tá tudo ok.
Mas será que a razão daquela oração é a mesma? Será que aqueles santos que eles vão utilizar vão atribuir os mesmos significados? Então é aí que a gente tem que estabelecer essa relação do sincretismo religioso, né? De como essas religiões começam a se relacionar umas com as outras, né? Então é muito importante a gente ter sempre o respeito às religiões de matriz africanas nesse sentido. Eles não vieram para o Brasil por vontade própria e tiveram que se adaptar muito para conseguir estabelecer aqui o seu modelo de vida sem serem violentados, sem serem açoitados e toda a violência que ocorria com esses povos, né? Então, esse catolicismo não é tão conservador quanto o catolicismo romano, né? Houve uma mistura cultural de hábitos, houve o surgimento de novos hábitos, como as congadas, as cavalhadas, a festa do divino, né? A folia de reis também é algo muito típico da nossa cultura, baseado, claro, nos costumes europeus, mas que aqui vai ganhar outras características, outros elementos. E houve também o culto a santos negros, né? Como, por exemplo, São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, a festa de Nossa Senhora do Rosário, nunca vou esquecer, né? Afinal de contas, estudei no lugar onde essa festa é riquíssima, é lindíssimo, vale muito a pena conhecer, né? E agora nós vamos falar sobre o ciclo da cana-de-açúcar. Você sabe que economicamente, até o estabelecimento das capitanias hereditárias, os portugueses faziam aqui no Brasil exclusivamente o extrativismo, né? Eles pegavam as drogas do sertão, o pau-brasil e levavam para Portugal. Mas a partir do momento que foi estabelecidas as capitanias hereditárias, eles também vão estabelecer a indústria colonial no Brasil. E essa primeira versão de indústria colonial foram os engenhos de açúcar, né? Foram, então, a prática do plantio, cultivo e coleta da cana-de-açúcar. No Brasil, esse processo não era feito completo, inclusive por isso os holandeses invadiram nossas terras, né? Por isso que houve a invasão holandesa aqui no Brasil também. O ciclo do açúcar começou a partir de 1530 e existe até hoje, né? Ele foi localizado sobretudo na região da Bahia, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, né? Na região, naquilo que hoje a gente chama de região Nordeste. É um dos principais produtos de exportação do Brasil até hoje. Iniciou com a decadência do comércio com as Índias, né? A partir do momento que lá na região da Índia, o comércio de Portugal começou a sofrer ali uma concorrência maior com a chegada dos ingleses, os franceses, eles vão iniciar no Brasil, então, o ciclo da cana-de-açúcar. Vendia-se o melaço e ele era produzido fora do Brasil. Ou seja, eles vendiam o que saía do Brasil, o que ia embora daqui. Eles mandavam para a Europa aquilo que era chamado de pão de açúcar. Imagina uma rapadura no formato de um pão grande, né? Era isso que era comercializado. E lá fora do Brasil, sobretudo com a Holanda, era feito o processo de refino, clareamento, cristalização do açúcar, né? Por isso que houve o interesse dos holandeses de vir para o Brasil, inclusive. E é nesse processo do surgimento dos engenhos da cana-de-açúcar que surge o plantation. Você já sabe o que é isso, é uma monocultura, um latifúndio monocultor escravista, né? Ou seja, eles eram uma grande fazenda que cultivavam um único tipo de produto, né? E quem trabalhava nessas fazendas era a mão de obra escrava. Muito bem. A nomenclatura de ciclos econômicos está sendo abandonada pelos historiadores, pois transmite a ideia que aquilo foi usado somente em um período, né? O que eu estou querendo dizer com essa afirmação que eu acabei de ler aqui, né? Uma questão mais teórica, mais técnica aí. Mas isso significa
que, por exemplo, a ideia de ciclo da cana-de-açúcar dá a ideia de que teve um início e um fim. Mas como eu mesmo acabei de dizer, ela começou em 1530 e segue até hoje, né? Então os historiadores estão querendo mudar essas nomenclaturas para mostrar que isso ainda tem uma importância econômica no cenário nacional, né? Beleza. Por que a cana? Por que trazer a cana para o Brasil? Porque era um produto que tinha uma alta demanda, ou seja, uma busca muito grande, e era um vegetal que conseguiu se adaptar muito fácil no nosso solo por causa do clima, né? Que era muito parecido com o clima lá da Índia, né? Ou seja, foi favorável ao desenvolvimento e ao plantio aqui. A corte portuguesa estava sem dinheiro. Quem financiou os engenhos foram os holandeses. Mais um motivo da chegada desses indivíduos aqui. Tanto que eles permaneceram por muito tempo, né? A expulsão dos holandeses já vai acontecer quase que no final do século XVII, né? Eu quero fazer um vídeo específico sobre a invasão francesa e holandesa no Brasil, porque esse é um assunto também que gera muita demanda, né? Ok, para finalizar esse vídeo, a gente vai chegar então à conclusão de que os jesuítas não vão permitir a escravização da mão de obra nativa, por isso que vai ser trazida a mão de obra africana para o Brasil, né? Porque eles vão dizer o quê? Os nativos não sabiam nem da existência do Deus cristão. Então eles vão ser convertidos, catequizados à fé cristã. Os africanos não, eles são os povos rejeitados por Deus, né? Porque tinha a ideia de que o povo da África era descendente de Cã. Cã, o filho de Noé. Sabe o Noé lá do dilúvio? Pois é, ele não tinha 2 filhos. Um deles não rejeitou o pai? Pois é. Então, por causa disso, a descendência de Cã também seria rejeitada. Existia, então, a justificativa religiosa para a escravidão. Mais uma vez, não estou falando do papel da igreja hoje, estou falando dessa problemática lá do século XVI, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações, clica aqui no sininho para vocês receberem as notificações de vídeos novos no canal. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até a próxima!